Olá, meu nome é Natália e eu falo pela Contraprova Investigação e Inteligência Particular. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a profissão de detetive particular. Você conhece algum detetive particular? Sabe o que um detetive particular faz? Geralmente, quando se tem algum problema e não consegue solucionar, você tem a opção de contratar uma pessoa para poder ajudar a resolver esse problema. Porém, nem todas as pessoas sabem que existe um profissional especializado para ajudar a resolver esses problemas, e esse profissional é o detetive particular. E quando se ouve falar em detetive particular, logo se pensa na fidelidade conjugal, ou seja, nas famosas traições. Só que essa área e essa profissão ela é bem ampla e você nem sabia. O intuito desse vídeo é trazer o conhecimento sobre essa profissão de detetive particular. O que é um detetive particular? Quais são as áreas de atuação? O que ele faz? E por aí vai. Então, vamos lá. Essa profissão existe e foi catalogada pelo CBO, Código Brasileiro de Ocupações, denominada como detetive profissional. E essa profissão também pode ser apresentada por detetive particular, investigador particular ou agente de investigação privada. E em 2017, essa profissão foi regulamentada pela Lei 13.432 e no artigo 2º tem o conceito do que é um detetive particular. Eu vou ler o artigo 2º aqui com vocês. Lei 13.432, artigo 2º. Para fins dessa lei, considera-se detetive particular o profissional que, habitualmente, por conta própria ou na forma de sociedade civil ou empresarial, planeje e execute coletas de dados e informações de natureza não criminal com conhecimento técnico e utilizando recursos e meios tecnológicos permitidos, visando ao esclarecimento de assuntos de interesse privado do contratante. Ou seja, o detetive particular coleta alguns dados e informações de interesse do contratante, do seu cliente, para poder realizar uma investigação. E quais são esses dados e informações? Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre os serviços prestados por um detetive particular. Como eu falei no início do vídeo, quando se fala em detetive particular, logo se pensa em traição conjugal. Porém, os serviços prestados são muito além desses casos. E eu vou falar aqui para vocês pelo menos 8 serviços prestados por um detetive particular. Investigação conjugal, que é quando um dos cônjuges desconfia de uma traição ou já sabe e precisa de provas. Investigação de indenização fraudulenta, que é quando uma pessoa quer tirar vantagem de outra por meio de uma enganação, de uma simulação. Um exemplo disso seria uma pessoa em seu momento de lazer se machuca jogando bola e no dia seguinte ela vai ao trabalho, simula um acidente de trabalho e pede uma indenização para a empresa. A empresa, desconfiada do seu funcionário, contrata um detetive particular que consegue combater por meio de provas essa indenização fraudulenta. Levantamento de dados. Esse serviço é prestado de uma forma geral, mas pode ser um levantamento de dados de uma pessoa, de um endereço, de um número de telefone. Um exemplo disso seria você receber ameaças por telefone de um número privado. O detetive particular consegue descobrir a quem pertence esse número e faz um levantamento das ligações, do chip e da pessoa. Localizações. Também de uma forma geral, pode ser localizar pessoas, carros, equipamentos. Um exemplo disso é uma pessoa que aluga um terreno com um certo equipamento dentro para uma outra pessoa. Passado 3 meses, o inquilino não paga o aluguel e essa pessoa desconfiada vai até o terreno. Chegando lá, o terreno estava trancado e o equipamento não encontrava dentro do terreno. Entrou em contato com o inquilino, que disse que não sabia sobre o equipamento e que se a pessoa estivesse desconfiada poderia entrar na justiça. Essa pessoa então procura um detetive particular que realiza uma busca e descobre que esse equipamento foi transportado por um caminhão Munk e conseguiu localizar o equipamento. Investigação sobre a conduta de um funcionário. São casos bem específicos e são muito solicitados para um investigador particular. Mas um exemplo disso seria a empresa desconfiar que o seu funcionário estaria roubando da empresa ou passando informações para a concorrência. Outro serviço prestado pelo detetive particular é a investigação de desvio de mercadoria, que é aquela mercadoria que está sumindo continuamente, que enquadra até no crime de furto continuado. Outro serviço prestado pelo detetive particular é a procedência do bem, ou seja, quando uma pessoa vai comprar algum bem,
seja um imóvel, um veículo ou algum outro tipo de bem, é importante saber a procedência, a idoneidade do vendedor, saber se esse bem já passou por algum leilão, se tem dívidas, processos e por aí vai. E o nosso 8º serviço prestado pelo detetive particular é o software espião, seja para computador, notebook ou para celular. Agora que já vimos a legalidade da profissão e os tipos de serviços prestados, vamos ver um pouquinho de como o detetive particular atua. Seguir uma pessoa e fazer um acompanhamento, qualquer pessoa com um pouquinho de técnica já faz. Agora, um bom escritório, uma empresa de investigação que presta um serviço de qualidade, usa a engenharia social ao seu favor. Um detetive que não sabe quais são as técnicas da engenharia social é a mesma coisa de um salva-vidas que não sabe nadar, ou seja, não serve para nada. E o que seria a engenharia social? A engenharia social ocorre de algumas formas. Uma delas é a manipulação. Tudo legal e nada ilícito, ok? E a manipulação ocorre quando o detetive particular entra em contato com o investigado para tentar obter informações ou reações que sejam favoráveis para a investigação. Essa manipulação pode ocorrer tanto pessoalmente quanto por telefone. Uma outra forma é o pretexto, que é quando, coincidentemente, o detetive particular encontra com o investigado e tenta obter algumas informações. Um exemplo: quando o detetive particular está na rua com uma prancheta, se identificando ser de alguma ONG ou de alguma instituição, de alguma faculdade, e está fazendo um questionário. Então, ele tenta chegar até o investigado com esse pretexto de ser de alguma ONG, para ele preencher aquele questionário, e dentro daquele questionário tem algumas informações na qual o detetive precisa para a investigação. Então, esse seria o pretexto. E essas são algumas das engenharias sociais usadas por um detetive particular nas suas investigações. Esse vídeo é uma introdução no assunto e na profissão de detetive particular, e eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de seguir lá nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. E nos próximos vídeos nós contaremos um pouquinho sobre os casos já concluídos com sucesso do Contraprova Investigação Inteligência Particular. Obrigada!